Para fazer essa entrevista maravilhosa que vamos ter hoje, eu quero chamar a Cris aqui, uma parceira que vai estar com a gente conversando com a Maria Luísa, que é a Cristiana Valente. Boa noite, Cris. Oi, Wagner, tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito bom estar Maravilha. com você aqui. Né? Excelente, Cris. Antes de começar, eu deixar vocês aqui à vontade, fala para o pessoal aí quem é a Cristiana Valente. Vamos lá, Cris. Então, para quem não me conhece, eu atualmente atuo no escritório de projetos da Fundação Getúlio Vargas, onde eu ajudei a implantar. Então, já estou há 3 anos nessa posição. Venho, ao longo desse tempo, me dedicando aos estudos, com o desenvolvimento de vários projetos com uso de inteligência artificial, chatbot, RPA, enfim. Então, a gente está navegando muito por essa área, falando também de Scrum, falando de PMP, de PMO, de Project, enfim. Meu universo é esse. E quando a gente idealizou esse evento, né, a ideia é a gente se aprofundar mais no tema. E aí hoje, né, Wagner, temos uma palestrante super especial, que é a Maria Luísa Reis, que ela é founder da Lab 245. A Maria Luísa também é palestrante, já falou muito sobre esse assunto. Quem quiser segui-la no Instagram. E vamos chamar a Maria Luísa. É isso aí. Então é o seguinte, Cris, vou deixar vocês duas aqui. No final eu volto aqui com as perguntas dos participantes, tá? Vamos lá, vamos trocar o Wagner pela Maria Luísa. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, Wagner. Que pena que você está indo, mas, bem, muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Cris. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tudo bem. Tudo bom. Então, Maria Luísa, sempre um prazer estar aqui nessa conversa que a gente está tendo aqui com vários palestrantes interessantes dentro desse projeto que eu estou com o Wagner. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do que você está fazendo. Vamos lá. Tá bem. Meu nome é Maria Luísa Reis, eu sou fundadora e CEO da Lab 245. A Lab 245 é uma empresa fabricante de ferramentas de inteligência artificial, de automação de processos, de gestão de conteúdo e conteúdo corporativo. A gente trabalha com B2B, né, são empresas, a maioria grande empresa. Eu tenho uma origem acadêmica, eu sou doutora em engenharia nuclear, então eu fiz doutorado nessa área. Muita gente acha estranho, porque eu falo que eu trabalho com inteligência artificial desde aquela época. Fico feliz que agora o Prêmio Nobel da Física foi para a inteligência artificial, então as pessoas já entendem que existe aí uma história antiga da área acadêmica, da física, da engenharia, da área nuclear, pesquisando coisas e vendo alternativas, então tem tudo a ver, sim. Muito bom. E como é que foi? Eu tenho uma história que era bem acadêmica mesmo, meus pais professores de colégio, eu estudei engenharia mecânica, fiz engenharia nuclear, e quando eu estava lá fazendo minhas teses, eram teses que tiveram uma repercussão muito grande, até a nível mundial, recebi cartas, etc., do mundo todo, por conta do meu trabalho, eu fiquei preocupada, falei assim, caramba, será que no Brasil a gente não vai poder aproveitar isso que eu estou criando, isso não vai dar certo? E talvez porque eu ainda fosse muito nova e mais empolgada, eu pensei, vou abrir uma empresa. Sim. Ainda fiz um caminhozinho que eu fui para a França, fiz um sanduíche na França, depois, sanduíche entre terminar, começar os créditos de doutorado, defender a tese, né? Para quem não sabe do público aí, eu sei que você sabe, mas pode não saber. E depois voltei, trabalhei numa empresa norte-americana, trabalhei numa empresa de inteligência artificial em 1994. Bacana. Já é um tema antigo, você vê, que não é de agora, né? Existia. Muito bom. E aí eu abri a Lab 245 em 96. Olha, que bacana. Que história bonita, Maria Luísa. Então é muito bom estar aqui. E, Maria Luísa, assim, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu estava pensando como é que eu vou abordar esse assunto com a Maria Luísa. Mas eu tenho uma estratégia, que é a seguinte. Vamos lá. Se fala de transformação digital, a gente está falando justamente de novos processos, de novas soluções para projetos,
né? Então, assim, a gente está falando de algo que você mesma, como você acabou de falar, você está fazendo lá atrás, só que agora, né, com o advento, assim, como, enfim, com uma maior quantidade de projetos com essas soluções, todo mundo se tornou mais evidente, está todo mundo falando sobre isso. Mas, assim, a pergunta que eu quero te fazer é, como é que a inteligência artificial ela pode acelerar a transformação digital nas empresas? De que forma a gente pode fazer? É uma pergunta bem interessante, e aí eu recuperaria no sentido de para que as empresas querem passar por essa transformação digital, né? Por que elas querem isso? Elas querem isso, e a gente tem que ser bem pragmático, né? Porque elas querem economizar, elas querem manter o nível de qualidade dos seus produtos, elas querem manter o atendimento também de qualidade dos seus clientes, querem poder atingir mais clientes, querem que a produção aumente, querem ter menos riscos jurídicos, querem muito que perseguem o tempo todo, e que a gente vê há muitos anos que a inteligência, seja no papel, que era mais antigamente, e às vezes em ferramentas mais individualizadas, quando a gente escreve alguma coisa para o outro e que não fica tão claro que aquilo pertence à organização, a transformação digital é fazer com que o seu dia a dia fique mais digital. E mais digital significa mais prático, significa com mais qualidade, significa que mesmo que eventualmente a qualidade fale, você vai ter como corrigir, porque você sabe o que aconteceu, você vai estar mais ciente, né? Então, as empresas, elas perseguem essa transformação digital. Mas, poxa, mas tem tantos anos que se fala de transformação digital, será que as empresas ainda não chegaram lá? São vários movimentos, né? E todos os movimentos, principalmente aqueles hypes, aquelas coisas que vêm, às vezes se desviam um pouco. Você pode até não acreditar, mas a inteligência artificial tem os dois lados da moeda. Tem um lado que vai, ao melhorar a transformação digital, vai fazer com que a empresa se foque e fique mais otimizada, e pode fazer o contrário. A inteligência artificial também pode retirar um pouco da capacidade da transformação digital. Por quê? Porque é uma tecnologia mais básica e que ela pode ser usada de várias formas. Hoje, nós vemos, depois do grande advento do ChatGPT, que todo mundo usa, um movimento que as pessoas estão usando a inteligência artificial para, substituir o Google, hoje sendo jornal, para fazer perguntas, né? Por saber mais. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer acessar o ChatGPT para tirar dúvidas, programar para a gente, coisas mais fundas, mais conhecimento, mais profundo. E a gente pede para o ChatGPT escrever para a gente ficar com um texto mais bacana, mais elegante, mais apropriado para uma determinada ocasião. Então, essa inteligência artificial que a gente está usando, ela não é necessariamente uma inteligência artificial em prol do corporativo. Ela está sendo trabalhada para que o indivíduo profissional ele melhore a sua performance. Mas ela não está otimizando, ela não está fazendo com que a transformação digital aconteça. Porque mesmo antes, quando as empresas deixaram de usar o papel, passaram a usar o Word e o e-mail, isso foi uma transformação digital. Né? Deixou de ser papel para ser digital. Mas isso não foi suficiente, porque a informação, que até antes tinha uma certa uma formalidade, quando você mandava um e-mail, um fax, a menina, a secretária, normalmente era uma moça, uma secretária pegava, guardava numa pastinha e aquilo ficava arquivado, etc. Isso era uma organização, já era uma pré-transformação. Quando você pega e joga fora esse protocolo de organização e começa a ter uma profusão de trocas de mensagens, informações, etc., isso tira a qualidade digital do meio digital. O meio já era digital, então o e-mail, o Word, o documento, etc., ele fica menos em prol da
da corporação. E como eles trabalham com B2B, no meu caso, hoje no Brasil, a concorrência ela veio de qualquer parte do mundo, ela pode atuar numa área que você não imaginava. Antes da pandemia, eu fiz uma palestra em que eu dizia que já era possível se prever que noivas iriam importar vestidos da China para usar nos seus casamentos. Na época foi engraçado. Hoje, muita gente faz isso. Uhum. Noivas compram vestidos de noiva na China. Olha. Então, onde você não imaginava que havia uma concorrência, já há. Então, otimizar, organizar, manter padrões, aumentar a produtividade, isso é essencial para a empresa, porque ela vai ter que se combater. E aí você vai dizer, poxa, mas eu prefiro o vestido da China, porque ele é mais barato, eu consigo casar com um vestido lindo. Faz sentido. Mas, por outro lado, as fábricas brasileiras, o mercado brasileiro também é necessário, porque depois que a gente casar, a gente vai querer ter um emprego, vai querer que os nossos filhos tenham empregos, e etc. Então, o nosso mercado tem que continuar rodando, não é verdade? Então, a transformação digital ela vai começar na organização da informação. E essa organização da informação é em prol do coletivo, né, da informação coletiva. E a inteligência artificial é perfeita para isso. Porque agora, se você pensar no ChatGPT, que pegou uma informação coletiva do mundo inteiro, não é verdade? E hoje você consegue tirar informações ali, mas é meio avulso, né? Você tira meio avulso, isso é sensacional. Então, hoje, a gente está vivendo uma grande transformação, onde o mercado de tecnologia, quer dizer, o mercado de consumidores de tecnologia, entende o valor da inteligência artificial. A Lab 245 ela lançou a sua inteligência artificial em 2018. Então, foi bem antes do ChatGPT. E é muito mais difícil explicar para o público para que serviu uma inteligência artificial. Eu diria que hoje nós fomos auxiliados por todo esse movimento e mais gente está nos procurando para falar sobre isso. E aí, nesse movimento de inteligência artificial, que começa com aquele uso experimental do ChatGPT, posteriormente com o uso das APIs da OpenAI, né? Eu vejo que as pessoas, até o pessoal da velha guarda, o pessoal que gostava de programar um Excel, né, que fazia aquelas planilhas, os famosos planilheiros, hoje estão maravilhados, programando as APIs da OpenAI, fazendo controles, aumentando, refinando aqui, refinando de lá. É fantástico. Então, as pessoas estão começando a conhecer essa ferramenta nova, mas eu imagino que ainda não é o ponto da grande transformação da empresa. Porque a grande transformação da empresa é pegar o conteúdo da empresa e transformar esse conteúdo em inteligência. Que é aquela coisa que aquele empresário, por exemplo, até um médio empresário que criou, fez a sua empresa, às vezes com filiais, criou uma boa estrutura, mas não tem herdeiros, ou os herdeiros não têm interesse em continuar tocando, e aí ele fica procurando um substituto, e às vezes ele até encontra esse substituto, mas ele não tem conhecimento, e ele pensa assim, caramba, como é que eu vou passar esse conhecimento todo que eu tenho para o meu substituto? A inteligência artificial pode te ajudar nisso. No momento que você, com toda aquela informação que a empresa reúne, às vezes sem se dar conta, a empresa reúne muita informação, fiscais, nos manuais, nas observações, nas apresentações PowerPoint que fizeram nas reuniões de final de ano, em tantas coisas que foram feitas, tudo aquilo é um enorme baú de conhecimento profundo, que é a história da sabedoria de um empresário, por exemplo. É a história da sabedoria de um grande profissional que um dia se aposenta, que bom, né? Todo mundo quer se aposentar um dia, desfrutar um pouco mais de uma velhice tranquila. E quando ele se aposentar, quem é que vai ficar com esse conhecimento? Então, eu antevejo que o futuro da inteligência artificial vai ser pegar todo esse conhecimento das empresas, seja de qualquer porte,
conhecimentos, principalmente aqueles diferenciais, aquilo que o outro não tem, que o concorrente não sabe. Essas empresas vão conseguir transformar e multiplicar funcionários com conhecimento maior, e vai ter gerações a mais, e talvez elas se tornem mais longevas, porque elas não vão depender tanto de uma única pessoa, que no momento que essa pessoa sair da empresa, a empresa decai. Então, assim, eu tenho essa experiência de fazer a inteligência artificial com conteúdo e tenho essa expectativa de que essa será a grande aplicação futura nas corporações. Muito bom, Maria Luísa. E aí, assim, a gente falou aqui do cliente, né? E aí eu me pego pensando. O cliente, na verdade, na ponta, sendo sempre o maior beneficiado, né? Dessa tecnologia, das soluções, a transformação digital impulsionando a inteligência artificial, né? E achei até interessante que você falou que a inteligência artificial cresceu tanto, né? Que até a transformação digital, ainda que era uma coisa que já era feita, ainda a gente já está eu diria que não está acompanhando no mesmo movimento, né? Na mesma intensidade, vamos chamar assim. E aí a ideia é, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar na personalização, né, dessa experiência do cliente, que é tão falado hoje em dia, né? Os processos aí de UX, a gente escuta muito sobre isso, como encantar o cliente. Era uma coisa que era trazida até de Kotler, lá o pai da administração e do marketing, mas que hoje em dia se tornou de novo evidência, né? Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar a construir isso junto com a transformação digital? De que maneira? Que projetos? Como é que você vê isso? Esse é um projeto até de longa data. Você já deve lembrar que a gente falava muito sobre isso quando começou a Amazon, a Netflix, né? E outras plataformas que você comprava uma mercadoria, ela já te sugeria outra, porque era aquela que mais pessoas que compravam um primeiro produto compravam também, estava alinhado com o seu perfil, com os seus hábitos de compra, e você começa a ter tantos dados a respeito do seu cliente, que te visita, que pesquisa produtos, que compra com você, que compra com regularidade, às vezes para de comprar. Então, você sabe tudo a respeito dele. E a inteligência artificial, ela pode funcionar como um indivíduo. Quer dizer, por que a gente chama inteligência artificial? Porque a gente quer entender que é como se fosse uma pessoa, uma inteligência natural feita por um programador. E aí você pensa, como se eu pudesse acompanhar a história desse cliente como um gerente exclusivo para ele. Né? Ele sabe tudo o que ele faz, e aí ele pensa, poxa, ele está sumido, vou falar com ele. Poxa, ano passado ele comprou isso nessa época, aquele bolinho, provavelmente é aniversário, ele vai comprar outras coisas para aquela festinha, vamos sugerir a ele. E aí as coisas vão num crescente que você vai tendo uma intimidade com o cliente, e o cliente vai relaxando com você, relaxando no bom sentido, relaxando porque ele fica à vontade, ele se sente em casa, ele se sente bem atendido, porque aquilo que você espera que ele faça, ele vai fazer. E você antevê até uma coisa que ele não estava pensando. E aí essa experiência do cliente vai ficando cada vez melhor. Então, a gente viu essa história muito bem feita pela Amazon, né? A Netflix, quando você vê um filme, ele sugere outros, e quando você muda de perfil para alguém da sua família, você vê que ele sugere outros filmes, e até você se surpreende. Poxa, não tinha visto esse filme, isso é lançamento também? Mas por que no meu perfil esse lançamento não aparece? Então, você tem aí uma diversidade que vai atingir vários mercados. E a gente fala do cliente, né? E o cliente vai ser atingido e vai ser mais bem atendido, mas, por outro lado, eu sempre puxo a brasa para a empresa, né? Que é o meu cliente. A empresa também ela vai chegar ao seu cliente até mais longe, mais distante. Então, enquanto você hoje faz um grande esforço para conseguir convencer e conhecer o seu cliente ao seu redor, a inteligência artificial permite que o seu cliente chegue a você, estando ele muito mais distante, permite que você atue no nicho e ainda assim seja reconhecido, permite que você desenvolva uma particularidade, um produto que vai atingir um mercado que tem meia dúzia no Rio de Janeiro, meia dúzia na Coreia, meia dúzia na China, e se você somar tudo, vai dar um mercado enorme
de pessoas que atendem e que querem o seu produto. Então, tem esse lado ida, que você atende o seu cliente e conhece a particularidade dele. E, por outro lado, tem a volta, que o seu cliente particular, aquele que tem uma necessidade mais específica, vai chegar até você. Verdade. E assim, Maria Luísa, a gente está falando, né, dessa questão toda da inteligência artificial, benefício para o cliente, coisas. É verdade, é um caminho, foi um caminho e está sendo um caminho para o cliente muito desafiador também, né? E aí eu estou até me referindo um pouco até às pessoas mais terceira idade, né? Que agora já têm algumas dificuldades ainda em relação a aplicativos, né? A gente realmente está automatizando muitas soluções. E assim, por que eu estou trazendo essa fala? Porque alguns setores têm se beneficiado mais em relação à utilização da inteligência artificial do que outros, né? E quais setores você julga que sejam atualmente os mais beneficiados pela inteligência artificial? O setor de mercado financeiro sempre foi um setor muito beneficiado, né? Alguns setores da medicina, da saúde, da biomedicina, da farmácia, né? Então tem várias coisas que estão sendo transformadas completamente. Alguns locais, alguns momentos que você está trabalhando, por exemplo, com uma engenharia mais sofisticada, que você tem desafios de engenharia que você não conseguia antes. Isso pode estar até no nosso dia a dia, como a perfuração de um túnel para fazer uma estação nova de metrô, pode ser era muito mais desafiador no passado, e hoje, com novas tecnologias, você consegue encontrar soluções. Quando eu trabalhava na engenharia nuclear, a minha tese de doutorado era para utilizar os recursos de radiação que existiam no ambiente periférico ao núcleo do reator nuclear, né, do reator da usina, que ele fosse usado para visão, para que você identificasse se há uma quebra de estrutura, se há uma ruptura, se há um defeito, se há um desgaste. Então, imagina quanto. E você vai dizer, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem muita coisa a ver, porque são muitos dados que chegam através de detectores, e você não teria como fazer um processamento dessa informação e tirar resultados se você não usa um algoritmo de inteligência artificial mais poderoso. Por exemplo, nós temos assim, empresas como ferrovias que têm por interesse identificar falhas de estruturas que às vezes são centenárias por onde passam os seus trens. Será que tem uma falha aqui? Como é que eu vou inspecionar uma falha numa malha ferroviária do Brasil todo? Você pode usar drones, pode usar fotografias e usar a inteligência artificial para detectar. Opa, isso aqui é um defeito. Então, você tem um mundo muito aberto para isso. Então, sem dúvida, o mercado financeiro é o primeiro a aproveitar tudo, né? Mercado financeiro e a defesa lá nos Estados Unidos e países que estão mais ligados às questões da guerra. São os que primeiro aproveitam os recursos. Mas, posteriormente, você vê muita tecnologia aplicada na engenharia, aplicada na medicina. E eu trabalhei também na medicina, então, na minha tese de mestrado, que gerou um artigo até numa revista internacional lá, há 30 anos atrás, eu usava inteligência artificial também para encontrar informações de tomografia do corpo. Então, isso é uma coisa bem interessante que já existe, que você pode fazer um paralelo para peças, para indústrias de peças, para a indústria de polímeros, para a indústria de óleo e gás, que vai fazer uma inspeção submarina. Então, olha só quanta coisa que pode acontecer. Então, a inteligência artificial não só substitui o ser humano, mas ela também torna o ser humano melhor. Como? Podendo atuar caso a caso, como a gente citou anteriormente, quer dizer, ter um humano artificial acompanhando a vida do seu cliente. Mas pode também ter um humano que seja capaz de analisar várias variáveis ao mesmo tempo. Você já se deu conta, quando você tem que tomar uma decisão e tem várias variáveis, é muito difícil você avaliar. E aí você usa a intuição. Eu tenho uma intuição. Mas, às vezes, o problema ele pode ser resolvido sem o uso da intuição. Ele pode ser resolvido colocando efetivamente os pesos de todas as variáveis que estão em pauta.
Mas se você não tem paciência, se às vezes o seu dia não foi o melhor possível, se você tem que tomar uma decisão no final da noite, que você já está cansado ou com fome, você não vai ter uma boa decisão. A inteligência artificial vai ter sempre uma boa decisão se ela for orientada dessa forma. Então, você tem aplicações em todos os lugares. Mas, assim como toda tecnologia que tem o seu hype, né, que é aquele momento que sobe, todo mundo quer usar, mas não necessariamente tem uma aplicação muito grande, a tecnologia que tem o seu hype, ela tem um problema. Ela é usada de forma pouco objetiva. As pessoas usam pelo prazer de usar e não por um objetivo principal. Mas faz sentido ainda assim. Porque quando você experimenta, você sabe como é que ela funciona. E você sabe como é que ela vai funcionar, vai ser bom para você ou não. Se você acompanhou, Cris, eu não sei como é que foi, mas no início você usou muito o ChatGPT, perguntava as coisas, bem assim, tipo há 1 ano e meio atrás. A gente no início usa, só que a questão é que eu acredito que ainda, obviamente, facilita imensamente o nosso dia a dia, tanto na parte de você até elaborar um questionário de perguntas para uma live ou qualquer outra coisa. Eu não cheguei a ter esse desejo tão fortemente, mas é uma particularidade minha, tá? Porque também eu acho que era algo novo que a gente ainda estava se adaptando. Hoje em dia eu uso bem mais. Mas eu sei que o ChatGPT foi um grande boom, né? E que até na época o próprio público acadêmico eles tinham uma certa, tem acho que até um pouco desse receio até hoje, se vai substituir se o ChatGPT vai substituir o papel de um professor em sala de aula, o que não é uma coisa que eu acho que é até bem distante de acontecer, na minha opinião, porque o ChatGPT também, se você não souber fazer a pergunta, ele também não vai te trazer o que você quer. E eu acho que ele pode ser um instrumento de consulta, mas eu acho que você tem que estudar a matéria, ler livro, procurar artigo, enfim. As pesquisas bibliográficas têm que acontecer sempre, até para você discursar sobre algo. Né? E aí, Maria Lúcia, até para... tá, pode completar, vamos lá. Eu ia comentar que quando começou o ChatGPT, as pessoas se espantaram porque ele errava. Ele errava muito. E aí a pessoa não dizia que ele errava, né, por respeito, né, porque é um cara tão bacana, né? Aí fala assim que ele alucinava. Ele ainda alucina, o ChatGPT ainda alucina. E aí eles falam, não, mas ele alucina porque você não sabe perguntar. Se você souber perguntar direito, ele responde certo. Aí eu penso assim, poxa, mas se eu souber a resposta, eu não preciso perguntar, né? E tinha em algumas ocasiões que eu perguntava para o ChatGPT no início, perguntava quem são os sócios da Lab 245. A Lab 245 é uma empresa, eu tenho uma sócia, a Kátia Ferreira, e eu perguntava quem são os sócios. E ele, toda vez que eu perguntava quem são os sócios, ele inventava, assim. Já teve sócio que foi ex-Google, que foi da Stefanini. Foi assim, era legal, assim, com nomes diferentes, nomes que nem existiam, assim, pura criatividade. Lindo, né? Assim, parecia uma criança quando ele quando chegava no colégio, assim, ontem meu pai foi à Lua, né? E você não leva mal, porque é uma criança, né? Ela não sabe o que está falando, ela não tem maldade, então você achava graça. Hoje em dia ele já está melhorando. E uma coisa engraçada que eu perguntava, quem são as sócias da Lab 245? Aí o ChatGPT acertava. Ora, mas quem não sabe quem são os sócios não vai saber que são sócias. Então, era uma condução um pouco difícil. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, Cris, sobre essa questão das redes neurais e do fato dos fabricantes de inteligência artificial sempre dizerem não é possível fazer rastreabilidade, não é possível impedir o viés ideológico, ou um viés racial, ou um viés... Não é possível fazer isso porque a inteligência artificial ela aprende sozinha. E é fato, ela aprende sozinha. E aí eu comecei a explicar para as pessoas que esse tipo de inteligência artificial está muito ligado à nossa inteligência, o que nós chamamos de inconsciente. É o que nós chamamos de inconsciente cognitivo, que é quando você toma uma resposta, que você toma uma atitude, você faz uma ação, mas você não sabe por quê. Você sabe que foi uma intuição, às vezes é besteira, às vezes é preconceituoso, às vezes é malvado,
mas você tem aquele ímpeto e você responde aquilo. E aquilo, sem dúvida alguma, é um acúmulo de experiências passadas suas, que tem a ver com, às vezes, como você aprende a andar de bicicleta, como você aprende a subir uma escada. Você não fica pensando, a escada tem essa altura, então eu vou subir. Você sobe perfeitamente, né? Então, tem coisas que você faz sem conhecer. Você pega um copo e leva na boca e bebe sem precisar pensar quais os movimentos que você fez. E isso tudo está ligado ao seu inconsciente cognitivo. Entretanto, nós temos uma parte do cérebro humano, da inteligência natural, que é o nosso consciente. Esse nosso consciente é aquele que aprende no colégio, que aprende a matéria, faz prova, e depois aquilo é usado no futuro. Mas ele não é usado na forma intuitiva, ele é usado como conhecimento explícito que você tem no seu cérebro, você usa para montar um raciocínio lógico. Então, você poderia dizer que hoje você tem duas linhas de inteligência artificial também. A inteligência artificial, que usa o inconsciente cognitivo, e aquela inteligência artificial que usa o aprendizado consciente. E esse aprendizado consciente, Cris, é o aprendizado que você sabe dizer o que aconteceu. É quando o teu chefe pergunta por que você tomou essa decisão, você teria coragem de dizer, não sei, eu estava afim? Não, você tem que dar uma explicação minimamente lógica para você ter tomado uma decisão. E isso é o aprendizado consciente que você usa no dia a dia. E tudo isso é muito válido. E eu vejo que hoje nós teremos uma inteligência artificial numa linha de aprendizado consciente que vai prosperar muito mais do que talvez a inteligência artificial do inconsciente cognitivo. Porque o inconsciente cognitivo ele demanda muito mais experiências, você tem que ficar imerso naquela informação e treinar, como um idioma que você fala. Já uma matéria que você aprende, você pode aprender rapidinho, mas se aquilo entrou na sua cabeça, você entendeu como é que é, foi o suficiente o professor ter ensinado a você. Então, mais um complemento, né, Maria Luísa? O chat exatamente. Tem uma função de complemento, mas não poder decisório, como você mesmo falou. Imagina, você vai tomar uma decisão como gerente de um projeto, quem fica no seu... Quem são os recursos, quais são os recursos do seu time, você não vai usar o chat GPT para isso, você vai ter que ter o aprofundamento da equipe, saber quem é melhor em cada, enfim, em cada papel, né? Em cada atividade. Exato. Então, eu acho que realmente o chat GPT ele só vem para agregar como um... Aí a gente tinha antigamente várias ferramentas do passado, né? Um grande dicionário, Aurélio, enfim, outros. Eu não estou falando de tecnologia, tá? Só estou falando de dados. Eu uso muito, tá? Mas exatamente. São propósitos diferentes. Exatamente, que a gente tinha ali uma pesquisa, enfim, que era um recurso, né? Então ele entra como um recurso, é isso que eu estou querendo dizer. E aí, Maria Luísa, só para a gente fechar, falando aí do futuro, da inteligência artificial, né? Com o uso da inteligência artificial para transformação digital em projetos, como é que você vê? Quais são as tendências que você vê de 2024? Já está acabando, né? 2025, se tivesse que dizer nos próximos 5 anos, vamos chamar assim, o que você diria aí para o pessoal que está nos ouvindo? Quais são os projetos que você acha que vão ser mais impulsionados pela transformação digital com o uso da inteligência artificial? As empresas hoje nos procuram, e eu falo isso porque é um reflexo do mercado, elas nos procuram para encontrar informações no seu conteúdo que elas não conseguem lidar. Então, tem empresas que recebem milhares de informações por dia de notas fiscais, de projetos, de manuais, do cliente dela, ou ela vai fazer um projeto com uma imprecisão porque veio um errado, uma parte daquela informação do desenho técnico. Isso tudo a inteligência artificial vai começar a manipular. A inteligência artificial vai ser como antigamente a gente falava que aquele japonesinho que ficava por trás da calculadora, né? Vai ser pessoas trabalhando, né? Vai ser representando o trabalho de pessoas que têm muito mais capacidade de concentração, que vai ter muito mais capacidade de gestão de dados, então ele vai gerir uma quantidade de dados enorme, mas ele vai gerir o dado da empresa, porque a empresa não está muito satisfeita com essa ideia de compartilhar os dados com outras empresas.
Essa coisa de vazar, o meu dado está sendo usado para treinar a inteligência artificial da Adobe, ou do Facebook, ou da Meta, né, da Google, isso não está gerando, as pessoas não estão muito confortáveis com isso, né? Elas estão um tanto incomodadas e elas pensam, olha, tudo bem, a gente não pode fugir do que está acontecendo, e ninguém está fugindo, mas eu quero alguma coisa que eu possa aproveitar o recurso que eu tenho, que é muito, e ver o diferencial. Então, acho que tem vindo muita coisa. E aí, tanto em documentos, então as pessoas leem documentos exaustivamente. E documento é e-mail, é planta, é PowerPoint, é doc, é documento digitalizado, é qualquer coisa, até mensagem de WhatsApp, mensagens de trocas de clientes e fornecedores. Então, isso tudo é documentos, são informações registradas, registros que existem, que as empresas estão criando grandes registros enormes com o objetivo de tirar respostas rápidas, como se fosse o grande sábio da empresa, né? Aquela que você pergunta, meu Deus, deu ruim. Para quem eu pergunto, né? E aí a inteligência artificial começa a saber das respostas, no mínimo apontar linhas e caminho. Tudo com rastreabilidade. Um outro caminho é na imagem. A imagem pode não parecer, mas é mais fácil usar a inteligência artificial em imagem do que em texto. O texto tem um componente cultural, um componente até do inconsciente muito forte, quer dizer, tem o lado do registro da informação e tem o lado da comunicação, que é mais complexo. A imagem não, a imagem é algo que, ao longo dos tempos, a gente aprendeu a segmentar, a identificar reconhecimento de padrões, etc. Então, hoje tem muitas aplicações para a imagem, seja na segurança, seja na detecção de falhas em indústria, na detecção de falhas em estruturas civis, na medicina, até na decoração, né, no ambiente, você vai e refaz. Então, a inteligência artificial também está lidando com essa área. Mas a gente, particularmente, trabalha também com automação de processos, que é, depois que todo aquele conteúdo, aquela inteligência está lá, vivo, as coisas continuam acontecendo, né? Os processos continuam entrando. E aí você tem um momento que algumas partes desse processo, que antes eram feitas por pessoas, podem ser automatizadas, uma vez que já se tem conhecimento suficiente para isso, e outras partes, sim, você mantém pessoas trabalhando para dar até para transferir também conhecimento, para poder atender um cliente numa situação excepcional que é necessário ele ser atendido. A inteligência artificial também deve ser usada para conduzir o atendimento para o cliente certo. Às vezes, esse chatbot, ele exaure você, você fica de saco cheio de ser atendido por chatbot, ele não te atende. Ele tem que ser capaz de reconhecer que, naquele momento, aquele cliente precisa ser atendido por um humano e prontamente colocar um humano ali. Então, ele tem que fazer o meio de campo com muita destreza. Tem que ser uma solução humanizada, né? Porque hoje a gente vê uma URA dentro do chat GPT. Clique, sei lá, alguma coisa para alguma coisa. E aí você fica clicando ali, né? Nas opções que te trazem, e nem sempre as opções são aquelas que você quer. E aí sempre tem uma opção de outros que também não tem nada que você quer. Então acaba sendo uma URA, vamos chamar assim, lá do tempo atrás, né? É mesmo. Dentro do chat GPT, e não é uma solução humanizada. Maria Luísa, vou chamar o Wagner agora. Quero saber se alguém fez alguma pergunta. Então, Wagner, estou te convidando para o palco. Maravilha, excelente bate-papo. O pessoal aqui no chat colocando troca incrível. Grande Rafael Boldrini. Maravilha, Rafael. Boa noite. Temos perguntas, sim, ó. A primeira pergunta aqui é o seguinte: Maria Luísa, boa noite. Trabalho em uma empresa que não é nada digital. Mas estamos começando algumas iniciativas, mas bem tímidas ainda. O que você indica para iniciar e conscientizar as lideranças dessa necessidade e como podemos utilizar a IA para este início? Eu acho que é essencial conscientizar a liderança. Você não vai conseguir implementar uma transformação digital na empresa se a liderança não estiver
consciente e convicta disso. Porque, obviamente, que a liderança pensa, é um custo, é uma despesa. Então, obviamente, ele tem que ter benefícios com isso. Então, ele tem que ver isso, que ele vai ter uma inteligência artificial, ele vai perpetuar uma série de conhecimentos hoje que ele, às vezes, perde quando o funcionário sai ou quando se aposenta, ou tira férias. Eu tive clientes que tinha um funcionário que o pessoal falava assim, meu Deus, ele não pode tirar férias. Aí eles faziam situações e a empresa praticamente tinha um atendimento péssimo durante o período de férias daquele funcionário. Porque ele, em alguma parte da estratégia da empresa, ele era essencial. Então, isso é muito ruim. Então, quando você começa a sistematizar processos, você conhece os seus processos. Então, como começar? Automatizando seus processos. Fazendo de forma simples, intuitiva, com uma ferramenta low-code, que seja fácil de usar, nada queixo duro demais, né? Porque o queixo duro vai obrigar você a mudar a forma de trabalhar e é muito complicado isso. Então, use uma ferramenta low-code para implementar automação de processos. E à medida que vai fazendo automação de processos, você vai entender, e o chefe vai entender que ele está empoderado. Por que o chefe está empoderado? Porque ele tem a visão de tudo que está acontecendo na empresa. Porque está tudo digital, ele vai conseguir ver nas telas, ele vai poder fazer o acompanhamento, ele vai ver o que está acontecendo. E ele vai ficar mais tranquilo, não só empoderado, mas tranquilo. Por quê? Porque quando as coisas fogem ao controle, ele não vai ser o último a saber. Então, ele vai um problema muito mais grave. Então, isso é muito positivo. Então, as coisas vão ficando mais amenas. Então, a vida vai ficando mais tranquila para o chefe. Então, ele vai ficar com uma possibilidade de perpetuação do negócio dele maior, porque ele não vai ser ele, e o próprio funcionário também vai poder tirar férias em paz, e não vai ser chamado no meio das férias para atender um incêndio. Ele vai ter mais controle do que ele vê, no dia a dia, ele vai ver, ele vai ficar mais controle, ele vai confiar mais nos funcionários dele. Por que ele vai confiar? Porque ele está vendo os funcionários trabalhando. Ele precisa estar presente, ele vê no sistema o que está acontecendo. Então, se tiver uma coisinha para corrigir, ele corrige online. Então, a coisa fica muito mais calma, muito mais tranquila. Sem dúvida alguma, a transformação digital deixa o empresário, o líder, mais tranquilo, mais ameno e mais satisfeito. É só pensar uma forma de mostrar esses benefícios para eles, né, Maria Luísa? Mostrando, não tem diretoria, não tem liderança que não vai querer começar essas iniciativas, né? Quem não quer vida boa e ainda economizar? É isso aí. A outra pergunta é a seguinte: fico perdido constantemente em saber qual inteligência utilizar. Qual é a sua dica para escolhermos a melhor, considerando que cada uma deve ter vantagens e desvantagens? Então, é isso. Ele já disse tudo. Já respondeu, né? Ele já respondeu, mas vamos lá. Eu sou fabricante de uma ferramenta de inteligência artificial. A Magali roubou aqui, que eu estou fazendo propaganda, com a permissão aqui do Wagner. Só uma camiseta, Wagner, por favor. E é lógico que eu acho que a nossa plataforma é muito boa, mas ela tem uma aplicação específica para conteúdo corporativo, que eu convivo muito, então eu tenho mais o que falar sobre esse assunto. Mas a gente tem inteligência para gerar conteúdo de marketing, inteligência para gerar texto, inteligência para ser assistente do profissional e tem inteligência para ser assistente da diretoria. Tem inteligência para criar vídeos. Então, hoje a gente tem bastante coisa. Eu falei com a Cris, o Wagner, você estava ouvindo, né? Que com o advento do ChatGPT, as pessoas começaram a testar a API da OpenAI e fazer coisinhas engraçadinhas, como aqueles que antigamente eram planilheiros, né? Os planilheiros faziam suas planilhas e faziam as coisas, e nem por isso deixavam de contratar sistemas. Mas no momento que eles faziam suas planilhas, eles tinham uma visão do que eles queriam. Aí, com o sistema, então eu estou sugerindo, entre no ChatGPT, aprenda um pouco para fazer uso das APIs,
Aí, com esse uso, você vai aprender o que é legal, o que não é, o que você quer, o que é engraçadinho, mas não serve para nada, o que não é útil, né? Não vai ter uma vantagem para você, você não vai economizar ou ganhar clientes com isso. E aí você vai tomar sua decisão, ó, eu quero um sistema desse jeito. Aí você vai ao mercado mais confiante, sabendo o que você vai precisar. Maravilha. Eu já testei várias também. Eu sou assim, eu vou testando. Vi que eu tenho uma deficiência ali, eu já mudo para a próxima, tiro ela da minha jogada e pronto. E você repara que uma vai melhorando com a outra. Então, uma tá ruim, de repente uma tá boa. E é o tempo todo, o tempo todo. E vai ter muita coisa nova surgindo por aí, né? Inclusive, pode mostrar a camisa de novo aí, Maria Luísa. Mostra, pessoal, o nome aí direitinho, fala sem problema nenhum. Como é que eles encontram aí para saber mais sobre você pode entrar... Magali Robot? A Magali Robot, é uma plataforma de inteligência artificial da Lab 245. Então, se vocês quiserem aí acessar, podem me procurar pelo meu LinkedIn. Meu LinkedIn é Maria Luísa Reis 245. Então, é Maria Luísa Reis, o 245 junto sou eu. Então, entre em contato, podem me adicionar, puxem papo, falem comigo, que eu posso dar uma informação. Mas também, se vocês quiserem entrar no site da Lab 245, que é lab245.com. Pronto, bem simples. A gente está ali à disposição para tirar dúvidas e até conversar. A gente também está oferecendo um curso que a gente ofereceu, que é o CAIO, que é o Chief of Artificial Intelligence Officer, que é aquele cara que vai auxiliar o CIO, o CFO, a tomar as decisões mais direcionadas para os objetivos da empresa. Quer dizer, não é inteligência artificial pela inteligência artificial. É usar a inteligência artificial em prol dos objetivos da empresa, alinhado com as diretrizes e estratégias da empresa. Então, a gente dá esse curso falando coisas de bom senso, mas eu acho que o bom senso é necessário, mas também falo sobre programação, então eu dou dicas de como fazer a programação usando a API da OpenAI, eu falo também como usar outras ferramentas. Então, eu acho que é um curso bastante interessante, que abre a visão e tira um pouco daquele estigma, eu não sei nada disso, que as pessoas às vezes têm. Que bacana, vai ser quando? O curso ele é online, já está. Já é gravado. Ele é gravado, então ele já está. Gravamos o último capítulo agora, nessa semana, então já terminou. As pessoas podem entrar e assistir, são 10 capítulos, não sei certo, mas é bem interessante. É bem interessante, tem muito material. Aí, gente, fica a dica aí de vocês. Acabou aqui, já se conecte, procura lá Maria Luísa Reis. Wagner, eu não tô achando a Maria Luísa. É simples. Tá vendo que tem um QR Code na tela? Esse QR Code é do site do nosso evento, que vai ser em novembro. Lá tem a imagem da Maria Luísa, tem o LinkedIn da Maria Luísa, então você pode se conectar. Então, gente, conexão é tudo. Conexão gera oportunidades, gera insights, gera mais conexões e por aí vai, né, Maria Luísa? Não faltam histórias que a gente tem de conversar um com o outro. Às vezes não fizemos negócio, mas cada um saiu para um lado com umas ideias incríveis e fazendo negócios, cada um do seu lado, e foi muito enriquecedor. Isso acontece com frequência. Que maravilha. E passamos do nosso tempo com ela, viu, Cris? Falamos que ia até umas 40. O papo vai embora, a gente... deixa fluir. Deixa fluir. Então, vamos agradecer a Maria Luísa, né, Wagner? Maria Luísa, foi um prazer estar com você aqui. E como eu falei, né, no início da live, a gente não se conhecia, a gente se falou no LinkedIn, tudo fluiu muito bem. Gratidão pela noite de hoje, pelos teus conhecimentos, aprendizados. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, foi muito bacana, foi bom conhecer você, Cris. O Wagner, eu já tinha oportunidade aí nesse estúdio em outras ocasiões. Pela jornada, né? Foi. Pela jornada. Foi. E bem bacana. E vamos aqui em novembro, vamos falar aí mais sério, uma coisa mais bem fundamentada sobre inteligência artificial.
Combinado. Maravilha. Maria Obrigada. Luísa, gratidão, Obrigada tá? a todos também que estão assistindo. E nos veremos em novembro de novo, hein? Tá joia. Um abraço, Maria Luísa. Tchau. Outro.